Estamos no ar com o programa Falando de. Vamos começar uma série de entrevistas com os 14 vereadores da Câmara Municipal de Angra dos Reis. Vamos conversar com os parlamentares sobre os mandatos. Aqui em nossos estúdios temos o prazer de receber Jairo Magno, que é um vereador. Jairo, queria agradecer a sua presença aqui. Queria que a gente começasse falando um pouquinho dessa sua experiência de ser vereador, porque é a primeira vez que você é eleito. Não sei se nem foi a primeira vez que você tenta o mandato de vereador. Em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado a vocês, servidores da casa, que levam o nosso mandato, as nossas ações, as nossas atitudes, de cada vereador, não de um ou outro especificamente, mas de todos, e aos cidadãos que acompanham a TV Câmara. Até porque acompanhar o funcionamento da casa, eu não diria que seria uma obrigação do cidadão, mas seria, sim, dever do cidadão saber o que cada membro do parlamento angrense está fazendo em prol da sua cidade. Porque todos nós somos representantes de todos os cidadãos, independente deles terem votado ou não votado em nossa pessoa. O Brasil atravessa tempo de mudanças, não é diferente no nosso município. A gente vive uma crise ética, uma crise moral que está institucionalizada na nação. Então é bom que as pessoas acompanhem. Geralmente quem acompanha a TV Câmara são pessoas que se preocupam com o bem da cidade. Não se preocupam com esse ou aquele vereador. Eles se preocupam com o bem da cidade, com a verdade de cada parlamentar, o que eles realmente estão fazendo em prol do município e qual a resolutividade do mandato para que isso aconteça. E foi a primeira eleição que você participou? Me conta um pouquinho da sua vida antes de ser vereador. É uma história muito interessante, porque eu nunca havia sido candidato a nada, né? Que nem tem a música, não sou candidato a nada. Por isso que eu falei, não sei se você nunca tinha tentado ser vereador ou algo parecido. Não. Eu tenho uma paixão imensurável pela saúde. Saúde... É Jairo do Posto de Saúde, todo mundo falava isso. Inclusive Jairo do Posto de Saúde, e durante a campanha, em alguns lugares que eu fui, as pessoas falavam assim: mas de qual posto de saúde? Eu falei de todos, porque onde tem saúde eu tô lá. Mas você ficava especificamente em Monsuaba, não é isso? A Monsuaba é o meu bairro de origem, eu moro em Monsuaba há 40 anos. A gente que está com a vida pública, né? Você se torna uma pessoa pública, mesmo quando eu estava diretor do posto, você é uma pessoa pública. Claro. E por ser pessoa pública, você atrai para você pessoas do bem e aquelas pessoas que não estão com o bem enraizados no seu coração e às vezes, por uma banalidade, ou por não gostar de você, ou por ter uma, digamos assim, seu português claro, uma inveja da posição que você ocupa hoje, elas começam a tentar a inventar mentiras. Por exemplo, já inventaram que eu mudei da Monsuaba diversas vezes, e eu continuo morando no meu bairro há 40 anos. Eu sou prova disso, que eu já estive lá fazendo matéria, ele mora realmente lá. E esteve tomando um suco lá em casa, você e o pessoal da TV Câmara. A gente geralmente acompanha os vereadores, foi uma matéria até muito bacana, falando sobre os problemas de Monsuaba, né? Exato. E aí a gente deu uma pausa lá na casa do vereador. É verdade. Inclusive, respondendo a sua pergunta, a sua indagação, não, nunca fui candidato a vereador. Foi a primeira vez. Eu, na verdade, tinha 2 vereadores de mandato, que eu prefiro não citar o nome em respeito aos 2 vereadores, que a gente estava sentando para conversar um apoio. Entendi. E esse apoio ele passava pela nossa continuação na luta da saúde. Né? E, infelizmente, os vereadores não puderam afirmar isso, é um respeito. E o pessoal se reuniu, vou citar o nome das 4 pessoas aqui que me deram essa força, me chamaram para conversar. O Maurício Silva, meu amigo, a Sandra, né, uma amiga pessoal também, o meu amigo Celso Guimarães, que é motorista da ambulância da Monsuaba, e o Paulo que trabalha, é servidor de carreira da prefeitura, trabalha na Secretaria de Saúde, hoje é diretor do PAN, uma pessoa extremamente competente. Foram eles que me trancaram numa sala lá no posto e falaram assim: vem você candidato. Legal. Eu falei, mas que isso? Eu não tenho esse... Não, vem você candidato. E aconteceu que eu vim candidato e Deus quis que as forças do bem conspirassem para que eu estivesse aqui no mandato. E é difícil fazer uma campanha para vereador, assim, porque eu acredito que você tem que, né? Primeiro, você já era conhecido ali na Monsuaba, as pessoas te conheciam por você dirigir o posto. Mas é uma campanha complicada, você tem que ir na casa das pessoas. Como que funciona? É extremamente complicado. Em primeiro lugar, porque você, todo candidato, ele vende ideias. Ele passa para as pessoas aquilo que ele vai querer representar no parlamento. E eu me lembro textualmente de
tudo que eu disse para a população. Para você ter uma ideia, e os telespectadores que nos acompanham, eu fiz um único discurso em Monsuaba. Só. Em toda a campanha, e nossa majoritária era o Fernando Jordão, em toda a campanha, o único lugar que eu subi no caminhão e discursei foi na Monsuaba. Talvez por estratégia política do pessoal que acompanhava o Fernando. Sim. No sentido de que na Monsuaba, ele é da Monsuaba, fizeram uma pesquisa, eu fui o mais votado lá, mas teve outros vereadores que tiveram 200 e poucos votos, 180 votos. Só de 100 votos para cima foram mais de 8 vereadores que tiveram votos em Monsuaba, fora os outros que são moradores da Monsuaba, que concorreram comigo, outros que, entendeu? Então eu fui o mais votado, mas eu tive uma proporção do eleitorado da Monsuaba em torno de 9% a 10% do que votam em Monsuaba que votaram em mim. Então, assim, a gente leva aquilo que a gente pensa. Eu levei para as pessoas o que eu penso da política. A política ela tem que ser transparente, ela tem que ser ética, ela tem que respeitar princípios, porque princípios você não negocia. E é isso que eu passo para as pessoas. Eu disse textualmente do caminhão, está gravado, e eu disse para as pessoas, esperem deste vereador ser eleito muito trabalho, muito compromisso, muita luta em prol do direito do cidadão. Não ofereci emprego a ninguém, não fiz promessas de obras, porque vereador que diz que faz obra mente assintosamente para a população, ele indica, ele faz requerimentos. Só do nosso gabinete, nós temos entre requerimentos e indicações para mais de 2.000. A região da Monsuaba, que é a minha área, sim, é onde claro. Eu vivo. Eu tenho mais de 400 indicações. Se a prefeita atendesse 10% do que nós indicamos só para Monsuaba, só para tirar um paralelo, fazer um exemplo, se ela atendesse 10%, nós teríamos 40 obras em Monsuaba. Entendi. Infelizmente, não temos nenhuma obra sendo realizada pelo governo dentro do bairro e praticamente em lugar nenhum do município. A cidade está estagnada. Isso é uma visão geral. Algumas pessoas, por estarem ligadas ao governo e por sobreviverem disso, é aquilo que eu falo, você defender a quem lhe paga o pão é um direito. Mas esquecem essas pessoas que estão dentro do serviço público, que quem paga o pão que eles levam para casa é a população, é o povo. Quem paga o meu salário é o povo. Eu devo obediência ao povo, eu não devo obediência ao executivo. Eu devo obediência ao povo de Angra dos Reis, a esse povo honrado, aqueles que me conhecem, aqueles que votaram em mim e aqueles que agora estão me conhecendo através do mandato. Sim. A minha posição é essa, eu não arredo o pé 1 milímetro, porque eu vou passar pela casa, outros passarão aqui, e é aquilo que eu sempre digo, antes de estar vereador, de estar no cargo político, eu sou cidadão e serei cidadão até no dia da minha morte. Então, quer dizer, eu quero ser bem representado, eu quero ética, eu quero respeito, eu quero transparência, eu quero compromisso com o meu voto. E é isso que eu tento colocar dentro do parlamento angrense. Jairo, e ser vereador é da forma que você achou? Você tinha uma outra visão do parlamento aqui em Angra dos Reis ou você achou que seria exatamente isso que você está vivendo? Porque a gente sabe que dentro da política existem acordos políticos. É isso que você esperava ou não? Você achava que poderia fazer mais do que já faz? Que eu sei que você faz várias indicações, faz muito projeto de lei, algumas leis que a gente vai falar daqui a pouco. Era isso que você esperava? Ô, Tati, eu vou dizer uma coisa para você. A pergunta sua é de uma extrema importância, inteligente, porque eu vou explicar aqui uma situação. Quando você está no executivo, você está no órgão que executa, que faz. Que é onde você estava no posto de saúde. Você tinha como ajudar a pessoa diretamente, isso, né? Eu estava no executivo. Então, o que nós fazíamos no posto? Nós fazíamos gincana, nós fazíamos bingo. Eu pedia dinheiro aos médicos. Doutor, o senhor quer ar-condicionado na sua sala? Dá aqui, o senhor ganha melhor, dá 100, outro dá 10. Ia. Fazendo, né? Eu ia lá em Monsuaba, eu quero agradecer aos comerciantes que nos ajudaram ao longo daqueles 8 anos em frente ao posto. O Carlinho do bar, ao Ioiô Material de Construção, sabe? São pessoas que nos ajudaram o bairro da Monsuaba, não ajudaram o Jairo. E tem uma pessoa especial, que Deus o tenha, que é o senhor José Mendes, que foi assim um ícone para a nossa comunidade e as pessoas pouco conhecem. Ajudou bastante. Ele ajudou bastante. Nós fizemos uma sala lá nova, no Peito. Fizemos uma sala de 16 metros quadrados. Nós fomos no seu José Mendes e ele doou areia, cimento, brita, ferragem.
ele foi assim, um lutador pela comunidade. Isso as pessoas não sabem, as pessoas têm que saber disso. Quer dizer, um cidadão comum que estava ali realmente para ajudar e ajudou a construir uma sala, né, que você falou. Ajudou? Não, nós não só fizemos salas. Eu vou dizer para você o que nós conseguimos no posto de saúde da Monsoala. Nós fizemos um laboratório para colher material para exames patológicos, materiais de laboratório, que não tinha, era nas salas. Nós desativamos um depósito de vacina e fizemos. Quando chegou lá a época, a Fundação de Saúde, através de um arquiteto, para ver onde era o local, 8 meses depois que eu tinha pedido, o laboratório já estava pronto. Já estava funcionando. Aí ela perguntou para mim assim, eu me lembro, quem autorizou o senhor a quebrar próprio municipal? Porque nós tivemos que quebrar paredes. Sim. Eu falei, a necessidade. Porque a necessidade faz com que você... O sapo pula por necessidade. Mas então, aí conseguiu fazer e foi em frente. Fizemos 3 depósitos, um de material infectante, um para material hospitalar, outro para material de escritório. A ambulância da unidade, ela ficava rampada na frente do posto. Nós abrimos uma vaga lateral e fizemos o estacionamento da ambulância, plantamos árvores. Unidade de saúde, local em que você vai tratar da sua saúde, já é um local meio pesado. Sim. Você já está com aquela... Será que eu estou com alguma doença grave? Sim. Então tem que ser um lugar alegre, que as pessoas trabalham felizes, sim, que as pessoas gostam de estar ali. E nós inovamos, nós colocamos flores, nós plantamos árvores, nós tivemos assim um ambiente acolhedor, tipo você chegar na sua residência, na sua casa e ser bem atendido, você respeitar as pessoas, independente de posição partidária, independente se ela gosta ou não de você, sim, porque gostar ou não de você é um direito, te respeitar é um dever. As pessoas têm que te respeitar. Mas nós fizemos todas essas modificações em prol do bairro, em prol da cidadania, em prol da saúde. E esse reconhecimento de alguns nos trouxeram até o mandato. E aqui, quando você fala, e o que você achou? Eu achei que eu podia, poxa, eu era diretor de posto, eu consegui fazer tanta coisa como vereador, pedindo à prefeita, pedindo ao prefeito, a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida do cidadão? Lê do engano. Está decepcionado? Tô decepcionado. Então, por que você quer continuar? Porque se a gente deixar só que aqueles que fazem os acordos políticos, como você diz, concordam em tudo com o governo, como é que vai ficar a nossa cidade? Como é que vai ficar o nosso estado? Como é que vai ficar o nosso país? A política, ela tem que ser feita de pessoas que querem o melhor para todos, sem trocar princípios. Você não pode colocar o princípio da dignidade, da honra, da ética, do respeito acima desses valores. Não tem nada acima desses valores, nada. Então é isso que eu quero na política, e é isso que eu penso para a política, e é isso que eu quero para a minha cidade. É utopia, Jairo? Você é um sonhador? Tenho certeza que eu não estou sonhando sozinho. Sim. Tenho certeza. Entendeu? Eu sei que o povo do bem é um povo que sabe do nosso coração. Eles sabem olhar nos seus olhos e ver que você está falando a verdade, que você não está mentindo para ele. E é isso que eu procuro levar para as pessoas. Vereador, a gente passa por um momento muito complicado aqui em Angra, com essas demissões em massa, tanto na usina, né, que já foi acho que uns 3 meses atrás, e agora com o estaleiro Brasfels. Quer dizer, a crise está no município, muita gente sem emprego, comércio reclamando. Como que é a sua visão em relação a isso? O que a gente pode fazer? O que Angra precisa fazer para realmente acolher essas pessoas e dar uma oportunidade, se não for no comércio, se não for na usina, na Brasfels, que se crie, ou, por exemplo, falo que Angra é muito bom no turismo, mas que não tem incentivo. O que você acha que essas pessoas, onde que elas podem se encaixar? Em primeiro lugar, a gente tem que falar da crise. A crise existe, está instalada, não na cidade de Angra dos Reis, não no estado do Rio de Janeiro, na nação. Nós atravessamos uma crise sem precedentes. Mas quem criou essa crise? A corrupção. O maior roubo que já houve na história contemporânea do mundo é o petrolão. Então, quer dizer, esses que se envolvem na política, capitaneados por políticos, há séculos de políticos, pessoas ligadas à política, eles desviaram bilhões, a gente não está falando de milhões, não é bilhões e bilhões e bilhões de reais. Único e exclusivamente para se perpetuarem no poder e para continuar fazendo essas trocas de favores, né, para se perpetuarem no poder, para enganar o povo. Então, quer dizer, quem criou essa crise foram os políticos. Mas, vereador, você é político?
Sou político. Mas tem políticos e políticos, Mas tem né? políticos e políticos, a gente tem que separar o joio do trigo. Existem pessoas excelentes, maravilhosas, que estão no Congresso Nacional em Brasília. Existem pessoas que estão no Estado aqui, são maravilhosas, como existem pessoas maravilhosas. Não é o Jairo, não. Isso quem tem que julgar é o povo. Não é o povo. Eu tenho que fazer a minha parte como cidadão. Quem julga é o povo. A meritocracia, o respeito às pessoas. Quem vai dar esse aval é o povo. Agora, quando se diz desemprego em Angra, Brasfels está demitindo, a crise é grave. Agora, eu defendo, que nem diz outros vereadores aí, eu respeito essa posição e essa opinião, de que farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, salvo aquelas condições em que nós não temos dentro do estaleiro pessoas capacitadas para exercerem uma função, só conseguimos fora da cidade, essa pessoa tem que ser mantida. Salvo isso, tem que dar emprego para o pessoal de Angra dos Reis, porque é aqui que gera a economia da cidade. É aqui que circula, tem que circular o nosso dinheiro. É aqui que as famílias estão dependendo, não do serviço público. O que eles precisam do serviço público é que o serviço público cumpra com o seu papel. É asfaltar a rua do cidadão, é colocar a iluminação pública, é ter um posto de saúde decente, é ter uma escola com professores, sem faltar aula nenhuma. Essa é a obrigação do serviço público. Da empresa privada, eles querem levar o pão deles para casa. E a empresa privada precisa de sustentação financeira. E essa sustentação financeira tornou-se difícil a partir dessa crise do petrolão que a gente já falou aqui. Mas, dentro desses parâmetros que eu disse para você, salvo um especialista que é de fora e não tem nenhum da nossa região, aqui da cidade, tem que, infelizmente, são pais de família também, vereador, mas é um contrassenso? Sim, são pais de família. Mas a partir do momento que você perde emprego na Brasfels, perde emprego lá na Eletronuclear no Canteiro, o que acontece com a nossa cidade? Um efeito dominó. O comércio, que é o maior empregador do município de Angra dos Reis, começa a mandar embora, né? Vai começar a mandar embora, porque cai a venda. E eu não posso, por exemplo, uma loja, hipoteticamente, digamos que uma loja tenha 10 funcionários, estava vendendo muito bem, caiu 30%, 40%, 50%, eu vou ter que mandar a gente embora. E esse pessoal que é mais um que entra no rol dos desempregados. E a cidade entra em colapso. É o próprio pequeno comércio que depende também, que abre para atender ali a Brasília. Você vê ali em volta do estaleiro e até da usina, os bairros crescendo. Jacuecanga funciona em função do estaleiro Brasfels. Então a preocupação eu acho que é totalmente digna, porque realmente Angra pode entrar em colapso total, né? Eu digo para você que não é Jacuecanga, não. Eu digo para você que a cidade de Angra dos Reis depende do estaleiro. Quando você cita a Jacuecanga, você diz do comércio local ali, os pequenos ambulantes, aquelas pessoas que vendem, que são pessoas dignas, que fazem os seus serviços ali, tentando levar o pão para casa, o seu dia a dia. Estão sofrendo. Com certeza. Uma coisa que poucas pessoas às vezes não sabem, eu sou metalúrgico. Não sabia. Eu sou metalúrgico. Mas você chegou a trabalhar no estaleiro na época da Verome? 9 anos. Eu me formei na Escola Técnica da Verome. Eu entrei no estaleiro, era Verome ainda. Eu me formei na Escola Técnica da Verome em 1984 e o diretor da escola era o seu Leonardo. Né? O seu Léo, que a gente chama carinhosamente de seu Léo, Leonardo Bonstein. Não esqueço o nome dele. Então, eu fiquei 6 meses me aperfeiçoando na Escola Técnica da Verome. Depois fui para o campo e como ajudante de um profissional para ir aprendendo a lidar. Eu passei 9 anos da minha vida dentro do estaleiro. E era Verome, na época você já pegou Brasfels? Verome, não, era Verome na época, já não era Brasfels. E que teve uma crise também, né, Jairo? Aí virou Estibraz. Eu, por exemplo, enfrentei a crise de 91. Eu fui um dos funcionários e tem alguma coisa que pediu demissão voluntária. Com essa, você consegue analisar assim, parece essa crise que a gente passa hoje, lembra de alguma forma a crise que se passou lá atrás? Você acha que tem como comparar ou são momentos diferentes, são épocas diferentes? Olha, a indústria naval naquela época, ela atravessou a crise por falta de encomendas, né? E a gente tinha uma série de problemas também de ordem financeira. Eu me lembro que foi nos idos dos anos 90 que surgiu o Plano Real,
né? Teve o plano cruzado. Quantos planos a gente teve antes de chegarmos ao real? Tivemos o plano Collor, tivemos o plano Bresser, tivemos o plano real, tivemos o plano Sarney. Aí depois teve Cruzeiro, teve Cruzado Novo. Tiveram vários planos. O plano que deu certo foi o real. E um dos maiores acertos do governo do PT foi não ter mexido nesse ponto do plano real. Eles mantiveram. Tanto que nós mantivemos a inflação a menos de 2 dígitos. A inflação nossa era 6%, 7% ao ano. Acho que esse, infelizmente, vai passar dos 2 dígitos. Eu calculo, eu não sou economista, né, mas eu calculo que a inflação deva bater a casa dos 12%, 13% mais ou menos de inflação. E a gente não tinha esse patamar. Mas lá naquela época, a crise era de tentar conseguir que empresas contratassem para fazer as obras. Muito mais propriamente para falar disso, nós temos 2 vereadores que são do sindicato, né, que foram do sindicato, né, todo mundo sabe que é o Chapinha e que é o Elinho, que podem falar com mais propriedade, com mais notoriedade até do que eu. Eu era um simples metalúrgico lá dentro, um encanador industrial, um encanador naval, mas que no momento que a empresa necessitou, ela colocou que as pessoas que quisessem fazer a demissão voluntária, eles estariam pagando X% a mais. E eu achei que era o momento de sair, eu estava acabando de construir a minha casa, né? E me ofereci para essa demissão voluntária. Tanto que eu tenho as portas abertas no estaleiro até hoje, eu não tenho nada contra mim dentro do estaleiro Brasfels. Né? Então, ali grande parte do pouco que eu tenho, eu devo ao Brasfels, no caso era Verome. A formação das minhas filhas, a escola, a minha casa construída com muita dificuldade, foram mais de 20, 25 anos construindo essa casa, eu e a minha ex-esposa, que é uma pessoa maravilhosa, problemas de ordem pessoal, não vem ao caso, eu e ela não demos certo, mas só tenho que tanger elogios à pessoa dela. Então, quer dizer, é muito difícil você ver hoje aquilo que era um sonho. O meu sonho era entrar na Brasfels, na Verome. Era o sonho do trabalhador de Angra, porque era onde pagava os melhores salários. E quando eu entrei para a escola técnica, olha, eu chorei. Quer dizer, chorar para vocês, para mim, não é novidade, né? O vereador Jairo é um vereador chorão. Não é questão de vereador. Mas foi um sonho alcançado naquele momento, né? É o que eu falo, assim, se você não vê lágrimas de emoção e sentimento numa pessoa, desconfie dessa pessoa. Porque a emoção move o mundo. Então, você, através da emoção, você pode fazer coisas boas e coisas ruins. E pode se arrepender lá na frente, ou pode se vangloriar de um ato feito através daquilo. Você não pode ser omisso. Você tem que agir. Haja. As pessoas precisam que haja uma ação. E é o que hoje nós estamos vivenciando na nossa cidade. Falta ação ao governo que está aí. Falta boa vontade de ouvir. Sistematicamente, algumas pessoas falam assim, o vereador Jairo, quando foi da base, eu nunca fui da base. Então, eu ia até chegar nesse assunto. Você hoje é oposição ou você... Porque eu já ouvi alguns discursos, você fala, não, eu vou apoiar aquilo que tiver certo e não vou apoiar aquilo que eu não concordar. Continua nesse mesma linha de pensamento? Hoje você é oposição? Porque a gente sabe que o líder da oposição é o vereador José Antônio, sabemos que a Cássia é da oposição, aí a gente sabe que, né, você também se intitula como oposição, o vereador Timóteo. É isso mesmo? É oposição, não é oposição? Ou é só naquelas matérias que realmente não agradam você? Não, em primeiro lugar, a matéria ela não tem que agradar a minha pessoa. A matéria ela tem que ser de interesse público. Se a matéria é enviada pela prefeita é uma matéria de interesse público e que vai beneficiar a população, terá o meu voto, terá o meu apoio. Porque ser oposição apenas por ser oposição ao governo, esse partido não é o partido que me representa. Isso é burrice. Você tem que ser oposição àquilo que está errado, que está fora da lei, que está fora da realidade. Por exemplo, deixa eu dizer aqui, eu e os vereadores de oposição, você esqueceu de citar o meu amigo Jorge Eduardo. Jorge Eduardo. Eu digo para você que o José Antônio, por já ter mandato, né, já é o segundo mandato dele, por ser advogado, né,
e já por ter essa militância política, talvez ele se destaque como líder da oposição, mas na verdade todos nós somos líderes de nós mesmos. E também vocês se comunicam bastante, né, Jair? Conversam, tem conversa sobre as matérias, isso acontece? Tem, a gente conversa. Um erro que essa casa comete, isso eu falei lá, são as mensagens que a prefeita chega. Se a casa tem comissões, as mensagens têm que passar pelas comissões. Ela não pode, sistematicamente, salvo aquelas matérias de interesse público e que necessitam de urgências para serem votadas, para serem empregadas, para resolver problemas da população. Essa sim tem que ter aquele chamado regime de urgência especial. Salvo isso, elas têm que tramitar pela casa, porque é um desrespeito ao legislativo. Sim. O legislativo é um poder. O legislativo é o fiscal do executivo. Nós é que fiscalizamos o executivo. Então, como é que uma matéria chega de manhã cedo e entra em regime de urgência especial sem pelo menos ser avaliada pelas comissões e pelos próprios vereadores que vão votar? Isso é um desrespeito a essa casa. E desrespeitando essa casa, você desrespeita todo o povo de Angra dos Reis. E é isso que eu não concordo. É isso que eu não vou compactuar, que eu coaduno. Às vezes as pessoas não gostam dos meus discursos, alguns colegas, mas o meu discurso é o meu pensamento, é aquilo que eu acho como cidadão. Não é como, eu não estou ali para fazer, todo mundo faz política. Claro, você faz política em casa, na padaria, na rua, lugares, na esquina. Você faz política da boa vizinhança, você faz política em todo local. Fazer política é uma coisa. Fazer politicagem é outra, totalmente diferente. Entendeu? E eu não me permito a fazer politicagem. Eu estou ali para trabalhar em prol do cidadão que eu estou incluído. Sim. Afinal de contas, eu dependo dos serviços públicos. Eu dependo de uma rua asfaltada, de uma iluminação pública, eu dependo de um posto de saúde que tenha médico, que, o vereador ganha bem, tem plano de saúde. Não tem um plano de saúde. Dependo do SUS e acredito no SUS. Dependo de que eu consiga ter segurança para meu deslocamento. Isso tudo depende como cidadão. O vereador é um cidadão comum. Nada mais ele tem uma obrigação muito maior. Mas é um cidadão comum. O que me faz melhor do que você, Tati? O que me faz melhor do que qualquer cidadão que nos acompanha? Nada. Agora, qual a minha responsabilidade? É fiscalizar o seu dinheiro. É fiscalizar onde é que ele está sendo investido. Aí a responsabilidade é minha. E eu tenho que fazer isso com lisura, com respeito. E é isso que às vezes cria uma certa celeuma, uma certa polêmica, porque cada um tem uma visão. Sim. E eu respeito a visão de cada um. E você escuta muito os eleitores, Jair? Porque eu acredito que como você tem essa característica de conversar com todo mundo, as pessoas chegam para você e falam, Jair, isso está ruim, aquilo está ruim, e isso pode se tornar até uma indicação, acredito eu. Sim, a gente encontra, e o que mais me satisfaz, e eu quero deixar claro, é o reconhecimento de pessoas que sequer te conheciam, sequer sabiam quem era você, que se sentem representados, porque o parlamentar é o representante de todos. Quantas vezes eu tenho a minha página pessoal no Facebook? Eu não uso a ferramenta, eu tenho a minha página vereador Jairo Magno. Mas eu tenho a minha página pessoal, Jairo Magno. E é através dela que eu interajo com as pessoas, por exemplo, dia do aniversário, eu sempre mando uma mensagem, mas página pessoal, nada político. Nada. Pode ligar o nome Jairo Magno ou vereador Jairo Magno. Claro. Mas ali eu estou com meus amigos do Facebook, as pessoas que fazem parte daquele hall de amizades. E não por um hall interesseiro, um hall político. Tá mandando mensagem porque, entendeu? Já eram amigos antes do Jair ser vereador. E mesmo aqueles que entraram depois do mandato, mas eu me reservo esse direito. Mas os outros vereadores que mandam mensagem, você acha errado? Não, eu não acho errado. Eu estou dizendo que para mim é errado. Não é aquilo que justifique para mim, seja justificativa para outro. Eu acho é o que você falou, cada um tem um ponto de vista, né? Eu não misturo as coisas. Por exemplo, quando você fala de oposição sistemática, ou vai... tudo que for bom para o povo, vou votar. Por exemplo, a oposição, eu incluído, nós votamos contra a taxa de iluminação pública. Sim. Se a gente parte do seguinte princípio, Tati, quando você impõe uma taxa aumentando um serviço público, esse serviço tem que voltar para você de uma forma limpa, transparente e de qualidade. As ruas de Angra são tudo mal iluminadas. Nós temos bairros aí que estão sofrendo sistematicamente com a falta de luz. Isso gera insegurança. Isso gera medo nas pessoas. E você está pagando imposto.
Aí você aumenta aquilo que já não funciona. Como é que eu vou concordar com isso? Aí virar, não, um aumento de 1% que fosse de 0,0000,1. Mas se o serviço que está sendo pago hoje já não corresponde há muito tempo, eu vou aumentar. Não, nós vamos aumentar para arrecadar mais, para isso. Não, isso não justifica. Isso é mentira. Então o governo mandou a mensagem, como o governo tem maioria na casa, e eu respeito a posição de todo colega que está ali, vou respeitar. Posso não concordar com a visão política dele, mas tenho que respeitá-lo. Assim como eles podem não concordar com a minha visão política, mas tem que me respeitar. Eu tenho uma visão de cidadão. Eu não tenho uma visão de político, apesar de estar na política. A minha visão é de cidadão. É a que move as pessoas para aquilo que é o bem comum. Tem que ser bom para todos. Não pode ser bom só para mim, para as minhas filhas, para os meus netos, para os meus apaniguados. Tem que ser bom para todos, sem exceção. Para quem gosta de mim, para quem não gosta de mim, para quem é muçulmano, para quem é católico, para quem é crente, para quem é da Umbanda. Tem que ser bom para todos. Nós vivemos no Estado de Direito. E esse direito tem que ser respeitado. Okay. Bom, infelizmente a gente já está acabando, a gente poderia, um papo agradável, poderíamos ficar aqui mais 30 minutos. A gente está acabando, né, o programa está chegando ao fim, queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está assistindo a gente, falar um pouquinho aí do final de ano, se quiser desejar boas festas, fica à vontade. Tá, Tati, muito obrigado. Então, a vocês que nos acompanham na TV Câmara, meu muito obrigado, um beijo no coração. Vocês são formadores de opinião, são as pessoas que acompanham a TV Câmara, são as pessoas que acompanham o debate entre os políticos, entre os órgãos. Essas pessoas são formadoras de opinião, têm que ser respeitadas. Muitos não acompanham porque não podem, estão trabalhando ou têm outros compromissos. Outros pensam assim, eu vou perder tempo de ouvir político, isso é muito chato, né? Porque, infelizmente, a comparação, ela é por baixo. As pessoas comparam e, olha, o povo não está errado. Infelizmente, a classe política está chacalhada, né? Acabou, achincalhada, sabe? Foi para o fundo do poço e continua cavando. Mas existem pessoas sérias, pessoas que querem fazer uma política diferente, uma política voltada para o povo e não para o meu benefício próprio e dos meus familiares, como eu já disse, e para os meus apadrinhados. A política tem que ser para todos, o bem tem que ser para todos. Então eu vou aproveitar o ensejo, quero agradecer a todos vocês, desejar que nesse momento de dificuldade, de crise que atravessamos no país e no nosso município em especial, porque é aqui que vivemos, é aqui que criamos nossos filhos, fé em Deus, lutem, não deixem que o mal vença, o bem sempre tem que prevalecer, que o bom Deus esteja no coração de cada um, não só na noite de Natal. Vocês já pararam para pensar que todos os dias pode ser dia de Natal? Porque Jesus está vivo todos os dias, ou não está? Eu não estou aqui fazendo um merchandising religioso, até porque eu tenho as minhas crenças. Eu sou batizado na Igreja Católica, apesar de quase não frequentar, mas eu pratico aquilo que muita gente, às vezes, que não sai da igreja, às vezes não pratica na essência, que é o respeito às pessoas, que é cumprir aquilo que está dentro da lei. Eu não posso, quando falo em corrupção, Tati, a gente tem que lembrar que é também corrupção você dar um cafezinho para o guarda para ele não te multar, você furar uma fila de ônibus, você querer levar vantagem de alguma maneira dentro de uma certa situação. Isso é corrupção. Então, quer dizer, isso alimenta de uma certa maneira essa coisa do político até ser perdoado, porque a gente tem gente que também faz. Então é isso que eu quero passar para as pessoas. Que vocês pratiquem o bem. Jesus está vivo todos os dias. Não é no dia 25 de dezembro que ele está vivo. Ele está vivo todos os dias, todo dia é dia de Natal. Ajude o próximo. Se você não pode ajudar com uma doação, com um alimento, ajude com uma palavra, com um sorriso, com um olhar. Que Deus nos abençoe. Um Feliz Natal para todos vocês e as suas famílias. Que seja uma noite de paz, de luz, de reflexão. E que 2016 seja um ano de vitória para todos nós. Vitória no sentido coletivo, não vitória pessoal. O que é bom para você tem que ser bom para o seu vizinho, para as pessoas que você não conhece, que moram em outros bairros.
Então, que Deus nos abençoe. Feliz Natal. Beijo no coração de todos vocês. E a gente continua 2016 na luta. Desse mesmo jeito, desse mesmo modo. Convençam-me que eu estou errado. Muito obrigada, tá, Jairo? Bom, eu volto no próximo programa falando de... Até mais.